Bom, então, agradecer o convite de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, né, vamos chamar assim, falar um pouco da carreira de gestor, o papel que ela desempenha, e também o prêmio que nós recebemos aqui na SEGES de uma iniciativa super interessante, que é o Laboragov. Bom, pessoal, me apresentar um pouco, Roberto Pojo. Eu tenho 30 anos de serviço público, dos quais 12 no governo estadual, aqui no governo do Distrito Federal, e 18 anos no governo federal como especialista em política pública e gestão governamental. Nesses 30 anos eu fiz de tudo um pouco, passei por várias experiências, mas no governo federal eu sou da 8ª turma de gestores governamentais. É uma carreira que teve lá sua primeira turma nos idos de 88, né? Foi o concurso bem no governo Sarney ainda. Ficou, depois dessa primeira turma, é uma carreira que ficou parada, assim, né? Não teve mais nenhum concurso, obviamente que teve todo um contexto à época, né? Crise econômica, depois do governo Collor. E no governo Fernando Henrique, o ministro Bessa Pereira reativou. Então, tem esse gap entre a primeira e a segunda turma aqui. Depois disso, foram feitos concursos regulares aí até 10 anos atrás, quando, de novo, teve uma parada. Aí, questões circunstanciais e depois também a própria política de fazer menos concursos levou essa paralisia. Mas foram, até o momento, 15 turmas. Temos hoje cerca de 800, 900 gestores na administração federal. É uma carreira que pela sua transversalidade, né, permeia toda a administração pública, contribuindo aí em diversas temáticas, né? Então, eu mesmo trabalhei, meu primeiro local foi no Ministério de Minas e Energias, fiquei lá por quase 2 anos. Depois foram 5 anos na Presidência da República, onde eu trabalhei na Secretaria de Relações Institucionais, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e 5 anos no Ministério do Desenvolvimento Social, basicamente com o programa Bolsa Família. Depois eu acabei voltando para o GDF, cedido para a Secretaria de Mobilidade, onde até tinha trabalhado antes. Trabalhei lá nesse período no GDF, como eu digo, matando a saudade em mobilidade, depois na Casa Civil do GDF. Voltei aqui para a Secretaria de Gestão, onde eu estou desde 2019, e a partir de janeiro aqui como secretário de Gestão. Aqui, a Secretaria de Gestão do GDF a Secretaria de Gestão aqui no governo federal tem uma atuação bastante diversa, né? Desde estruturas até compras, por meio da central de compras, além de toda a parte no departamento de logística, de regulamentação da nova lei de licitações, né? O Compras Gov. Então, tem várias temáticas e tem, obviamente, também um departamento de inovação. E dentro desse departamento de inovação, a gente tem o Laboragov, que é um laboratório de inovação, mas com foco hoje em desenvolvimento de pessoas, tá? E foi exatamente essa iniciativa que ganhou o prêmio que nos foi entregue nesse evento global, que acontece todo ano em Dubai, tá? Na sua 10ª edição. E fomos lá receber por essa iniciativa. Depois eu até coloco aqui para vocês no chat, para vocês conhecerem o detalhe desse projeto. Mas a carreira de gestor, aqui no governo federal, né, e como é que essas coisas se conectam, né, como é que a gente chegou até a ter uma área de inovação instituída dentro da Secretaria de Gestão, e é uma das áreas, né, de inovação dentro do governo, mas essa especificamente tocada parte pela carreira de gestão governamental, essa área de inovação, e parte também por uma carreira que nós temos aqui,
que é de analista técnico e política social. Tem até uma característica muito próxima na carreira de gestor governamental, mas só tem um viés para a área social bem definido. Bom, então, a carreira de especialista, como eu falei, né, tem 15 turmas formadas, além de ter um processo seletivo que atraiu pessoas altamente qualificadas, ela teve um rearranjo a partir de 2003, né, 2004, a partir de 2004, um rearranjo salarial que colocou a carreira numa das mais bem pagas da administração pública federal. Isso também contribuiu para atrair talentos altamente qualificados, obviamente. O que a gente tem também que é extremamente importante nesse processo todo de ter uma carreira, né, de gestão governamental, é que atrelar, o processo seletivo, e aí até hoje eu trabalho com a ideia de modificação do processo seletivo da carreira. Daqui a pouco eu exponho um pouquinho mais essa ideia. A parte que ainda do processo de concurso é o curso de formação. Então, na carreira aqui nossa, no governo federal, o curso de formação ele é uma extensão ainda do processo seletivo, né? Só após o curso de formação que os novos servidores, de fato selecionados, tomam posse e começam a exercer a sua plena função. Esse curso de formação sempre foi um componente que traz um diferencial para a chegada, eu vejo, tá? Você prepara melhor, né? Vamos chamar assim, sobretudo quem tem menos experiência no serviço público, quem ali, né, passou no seu primeiro concurso ou tem uma baixa experiência, tem um nivelamento, você chega mais preparado, e isso te dá um ferramental, né, uma curva de aprendizado mais rápida, além, obviamente, de você criar uma rede de contatos a partir ali dos integrantes da sua turma, que depois isso vai, ao longo do tempo, você vai criar essa rede com os outros integrantes da carreira. Que, aliás, esse é um componente que também dá uma capacidade muito grande à carreira, olhando ela estruturalmente como um todo, que são essas redes que se formam a partir da característica de transversalidade, né? Quando você tem uma carreira, e isso faz uma diferença enorme, tá? Quando você tem uma carreira que é capaz de flutuar por todas as áreas da administração, a partir do momento que você tem uma rede forte, você está sempre próximo, né? Eu brinco, né? Você pode até não saber resolver o problema, mas você sabe quem resolve. Isso cria uma capacidade de articulação e de resolutibilidade muito alta. Então, a carreira, ao longo do tempo, desenvolveu essa característica, essa capacidade. Acho que isso também trouxe um ganho muito grande para o governo, e apesar de ser uma carreira pequena, né? Estamos falando aí de cerca de 900 pessoas no universo, vou tirar a universidade e instituto de pelo menos 290 mil servidores, ela tem uma capacidade de contribuição alta, tanto que também ela acaba, ao longo do tempo, se estabelecendo, como de fato ela foi pensada, até numa camada de média alta administração, fazendo o papel aí de correia de transmissão entre o nível político, né, o governo per si, a ideia de internalização do programa de governo para dentro da burocracia, né? A carreira foi pensada para ter esse papel, ser essa correia de transmissão entre o que está sendo proposto pelo governo e o que vai ser internalizado pela burocracia, e tanto numa direção quanto na outra. E com o passar do tempo, então, essa rede que você forma com a carreira, e conforme ela foi ganhando não só maturidade, mas maturidade institucional da carreira, mas individualmente, né, as pessoas foram ficando mais experientes dentro da administração,
você vai potencializando cada vez mais o papel. E por conta nos últimos anos, a partir de 2019, exatamente quando eu estava aqui na SEGES, o antigo secretário, que também é da carreira, Cristiano Hackett, ele criou uma unidade de inovação. E a ideia dele era exatamente aproveitar o potencial de um grupo de gestores governamentais dentro dessa esfera de inovação para olhar e propor coisas diferentes para a administração, mas com capacidade de atuação, né? Sair também um pouco da lógica da inovação enquanto laboratório, com experiências restritas, e conseguir realmente levar a campo, espalhar pela administração essas experiências e essas novas ideias. Então, o que foi criado aqui? Uma unidade pequena, na época ela começou com 5, 6, eu fui a sétima pessoa a chegar nessa coordenação. E alguns eventos fizeram com que a gente conseguisse atrair uma quantidade muito grande de pessoas para essa unidade de inovação, e com isso a gente conseguiu fazer vários projetos. E aí que a gente, não digo percebeu, mas conseguiu materializar a importância de você conseguir trazer pessoas com um arcabouço muito distinto de formação, muito distinto de experiência dentro da administração, como eu falei, por ser uma carreira transversal e muito móvel. Usualmente as pessoas transitam em áreas distintas, ainda que sejam na mesma temática. Então, tem gente que fica muito na área de infra, mas alternando ali a comunicação, transportes, ou minas de energia. Tem gente que se dedica mais à área social e vai para desenvolvimento social, direitos humanos, Ministério da Justiça, enfim. Mesmo com formações distintas e usando toda essa experiência, essa unidade ela cresceu, chegando a atingir 55 servidores, os quais cerca de 50 eram da carreira de gestão governamental, e, como eu falei, foi uma série de componentes, né? E o principal componente, obviamente, acabou sendo a pandemia e a massificação do trabalho remoto. Por que foi fundamental para a formação desse grupo a massificação do trabalho remoto, e com isso a gente conseguir dar um salto nessa questão da inovação, né? Como eu falei, saindo ali do laboratório experimental com pequenas ações, para você ter uma ação para toda a administração. Ainda em 2019, uma ideia que o secretário trouxe, na época, Cristiano, foi aproveitar que a gente também tinha uma rede física, né, de gestores governamentais espalhados em unidades regionais pelo país, e trazer essas pessoas de volta para a SEGES. Elas estavam em unidades regionais de outros órgãos da administração pública, fazendo um trabalho ali numa temática muito pontual. A ideia dele foi trazer essas pessoas de volta para a SEGES, né, para o órgão central, e a partir daqui você desenvolveu uma série de ações. Como eu falei, né, o desafio era massificar políticas, ações e projetos. E ele consegue formar uma rede, inicialmente em 10 estados, inclusive em Mato Grosso. A gente tem uma pessoa em Mato Grosso que formou, né, ajudou a formar essa rede de unidades regionais do governo federal para trabalhar em conjunto, para compartilhar recursos, enfim, você aumentar aí a eficiência dessas unidades regionais que se viam muito longe, vamos chamar assim, né, de Brasília, assim, muito isoladas. Com o processo da pandemia e
e com a instituição, né, como eu falei, do trabalho remoto maciço, a gente conseguiu, então, finalmente, romper uma série de barreiras que foram fundamentais, né? Acho que a principal delas é nos acostumarmos com dinâmicas, inclusive, essa aqui que a gente está desenvolvendo, né, de se reunir virtualmente um grupo de pessoas e todo mundo, hoje em dia, fica mais ou menos confortável com isso. Eu, particularmente, me adaptei muito bem. Mas o que a gente conseguiu fazer? Começou, como a barreira física foi completamente desapareceu, né? A partir, o que eu quero dizer com isso? Eu não precisava mais trazer todo mundo para Brasília, colocar numa sala, né? A gente começou a montar a equipe a partir de talentos dispersos aí na administração. O que a gente conseguiu com isso? Subir a equipe, como eu falei, para 55 pessoas e trabalhar com diversas ações para todos os órgãos. E aí tem uma ação específica que eu liderei, que é o Programa de Gestão e Desempenho, que foi um programa onde a gente, quer dizer, é um programa onde a gente quer mudar a lógica, inclusive gerencial da administração pública, afastar o controle de frequência, né, afastar a ideia de comando, controle e presença como a mola mestra de gerenciamento de equipes e trazer a ideia, substituir, né, pela ideia que você vai fazer a gestão da sua equipe a partir do conjunto de entregas que ela tem que fazer, né? Então, cada unidade tem um conjunto de entregas, você passa a gerenciar a sua equipe, olhando sempre para a entrega desses produtos, e não mais ali simplesmente de ter as pessoas disponíveis numa sala. Enfim, esse é um projeto que a gente conseguiu desenvolver, muito por quê? Porque você não tinha mais essa limitação física e uma equipe espalhada pelo Brasil, pelo mundo, na verdade, porque tem pessoas que estão em teletrabalho no exterior, ela começou a prestar assistência para qualquer órgão, em qualquer lugar. Então, a nossa capacidade de ação, de execução, se multiplicou por muitos. Então, no mesmo dia, estávamos reunidos com o Ministério da Cidadania, né, aqui em Brasília. No momento seguinte, estava com a SUSEP, no Rio de Janeiro, e depois com a SUFRAMA, em Manaus. Então, isso deu mostrou uma capacidade, né, um salto enorme na capacidade de ação. No momento que a gente juntou, então, vários elementos, várias pessoas com trajetórias distintas dentro quase todos dentro da carreira de gestão governamental, né, no governo federal conhecido como EPPGG, né, especialista em política pública de gestão governamental, a gente conseguiu utilizar muito próximo do potencial que se imaginava para a carreira, que é, primeiro, né, você, vou chamar assim, né, dispersar o seu recurso na administração para que essa rede absorva um conhecimento e depois você trazer parte desse grupo para utilizar toda essa experiência adquirida de modo que você consiga conduzir projetos realmente inovadores. Então, desenvolver a ideia também de consultoria executiva, que é você ter um grupo de servidores especialistas em determinada temática, que ao invés de, aí sim, estarem dispersos, estão centralizados e prestam serviços a várias organizações. Isso tudo o quê? Usando todo esse potencial adquirido. Estamos falando de servidores que têm 20 anos de carreira, mais de 30 em alguns casos. Nenhum deles tem menos do que 10 anos de experiência dentro da administração, então tem uma capacidade. Perdão. Tem uma capacidade muito grande de você fazer essa interação. E nesse contexto, a gente conseguiu aflorar, vamos dizer assim, né, essa ideia da inovação. A gente conseguiu tirar várias amarras do processo de inovação. E o prêmio específico que nos foi dado foi até por uma ação dessa segunda carreira, como eu falei, com uma carreira muito, muito semelhante aqui no governo federal ao do gestor governamental, mas tem esse viés da área social,
que é um grupo que se reuniu, também aproveitando de toda essa ideia, né? Eles primeiro se reuniram, depois aumentaram o seu potencial a partir do momento que utilizaram a forma remota de organização de equipes, potencializaram isso ainda mais quando desenvolveram a ideia de que servidores poderiam contribuir para o laboratório sem estar lotados no laboratório, com dedicação de tempo parcial a partir da sua origem, e alguns até com tempo extra, assim, eles têm até pessoas que contribuem fora do seu horário de expediente para os projetos. E eles desenvolveram, como eu falei, uma série de projetos com a... Vou até colocar aqui para vocês, deixa eu tinha copiado aqui o link, deixa eu colocar aqui de novo o link para vocês. Então, você tem uma série de projetos que foram desenvolvidos a partir da ideia da máxima colaboração. Então, quando sempre se olhou para a carreira de gestor governamental pela sua dinâmica no governo federal, processo seletivo, mais um curso de formação. Esse curso de formação já variou muito, tá? A primeira turma foram 18 meses de curso de formação, era praticamente um mestrado, e recentemente isso caiu para uns 3, 4 meses. Mas mesmo esses períodos menores de 3, 4 meses, essa cadeia, né, de você ter um processo seletivo bem estruturado, você ter o curso de formação que gera essa primeira rede e depois toda uma lógica de gestão da carreira para reforço da construção dessas redes, é o que gera um diferencial enorme em relação a outras carreiras. Por quê? Porque outras carreiras, né, quando elas ficam ali insuladas e são com temáticas mais reduzidas, estritas, elas vamos colocar que elas ganham especialização, né, passam a ser detetoras de um conhecimento muito grande, eles passam a ter, né, uma autoridade sobre determinada temática, mas ficam inseridos dentro daquela temática e não necessariamente vão perceber as possibilidades de interação com outras áreas. Quando você olha para uma carreira da gestão governamental com essa transversalidade, isso, como eu falei, né, você pode não saber resolver o problema, você sempre vai conhecer alguém que sabe resolver. Explorar isso é o ponto fundamental, inclusive, talvez fosse um aspecto que a gente ainda não tinha conseguido desenvolver dentro da carreira no governo federal, que era, depois dessa fase de dispersão, fazer, né, esses núcleos, ou esse núcleo, atraindo as pessoas que quisessem passar a contribuir a partir do órgão central para outros, e com essa possibilidade de troca entre as pessoas, como eu falei, com histórias diversas, construção de massa crítica em determinadas temáticas. Isso só agora, depois de todos esses anos de carreira, a gente conseguiu fazer. Diversos modelos, inclusive, foram tentados aqui ao longo dos últimos anos, mas, de fato, nenhum com grande sucesso. Eu até brinco dizendo que isso só foi possível também pela virtualização do trabalho, porque não precisava colocar esse monte de gente sentado na mesma sala. Cheio de ideias e cheio de vontades. O mundo virtual controla melhor a ansiedade. Nesse aspecto, as pessoas criam outras, mas nesse aspecto eu até vejo uma vantagem. Então, um último componente que também acabou contribuindo para uma diferenciação da carreira de gestor governamental dentro do governo federal
são as, vou chamar, as trilhas de capacitação. Ao contrário de outras carreiras, a carreira do gestor, ele precisa fazer uma série de conjuntos de curso na Escola Nacional de Administração Pública, a ANAP aqui, para poder progredir na carreira. Ele não precisa ter titulação formal para chegar até o topo da carreira, mas ele tem, sim, que fazer X horas de curso dentro de trilhas estabelecidas pela administração, né? Não é de total livre escolha. Então, ele vai complementando ali o processo dele. De assunção de capacidades, de assunção de habilidades, com essas trilhas. Aí foram formadas várias trilhas para aumentar o ferramental dele, né? Para ele sair expertise naquela temática, mas para ele entender o que aquele ponto, o que aquele tema, por exemplo, sempre teve uma matéria de resolução de conflitos. Então, era ali coisa de 20 horas de curso que vai te dar uma visão geral do que você tem disponível de ferramental para se desenvolver, né? Se você está numa atividade onde a resolução de conflitos é uma constante, você precisa desenvolver algum tipo de habilidade. Então, ao longo da carreira, você tem que constantemente estar fazendo esses cursos até chegar no nível máximo da carreira. Como eu falei, a parte da titulação formal, ela não é obrigatória para você chegar no máximo da carreira. Eu até entendi que numa formação inicial da carreira de vocês, não sei se isso se mantém, né? Tinha esse aspecto da titulação formal para poder atingir o topo. Aqui não. O que se tem é um estímulo grande à titulação formal, né? A fazer um mestrado, a fazer um doutorado, a partir de uma política de programa de capacitação de longa duração, como chama, onde você pode se afastar com remuneração, tanto para fazer seu mestrado ou para fazer seu doutorado. Tem um processo seletivo, tem um conjunto de vagas, mas, via de regra, é um conjunto de vagas que atende aí a necessidade. São poucas vagas, coisa de varia isso, mas acho que nunca passou de 15, nunca foi menos do que 6, somando aí mestrado e doutorado por ano. Minto, por semestre. Então, isso já é o suficiente para você manter ali um conjunto de servidores, né, que em determinado momento ali da sua vida profissional querem se afastar para fazer ali o seu mestrado, seu doutorado. A temática tem que ser minimamente aprovada por um comitê para liberar o servidor, né, para ter dedicação exclusiva. Como vocês veem, né, a formação da carreira acaba sendo um conjunto de coisas que dão um potencial, mas aproveitar esse potencial sempre foi uma grande dúvida, né? Teve épocas que na verdade, a carreira chegou por 2 semanas, aí até para a Casa Civil. Então, para desenvolver melhor aquele papel que eu falei, que foi pensado no início, de ser aquela correia de transmissão entre o político e o técnico, chegou-se a pensar em colocar toda a carreira lá na Casa Civil, porque, né, em última instância, é quem emana, pelo menos no governo federal, a ideia da propagação do plano de governo, né, para dentro da burocracia. Aí viu-se que isso não fazia o menor sentido, por característica que, obviamente, os órgãos da presidência, nenhum deles tem carreira própria, então você não tem um processo de negociação salarial, você não tem, né, uma discussão de carreira ligada direto ao presidente da República, estão todos fora de lá. Mas achar o ponto de melhor aproveitamento da carreira sempre foi um desafio. Porque a transversalidade gera essa capacidade de acúmulo, mas se você deixar também só na transversalidade, sem ter algo que depois aproveite esse conhecimento todo que foi gerado, isso acaba se perdendo. Ou acaba se perdendo, não. Acaba não atingindo todo o seu potencial, porque fica muito individualizado. Eu acho que esse é um dos maiores desafios
para uma carreira de gestão governamental é saber como é que você consegue construir institucionalmente arranjos que consigam extrair todo esse potencial que é produzido, que é acumulado ao longo dos anos dentro de uma carreira. Por quê? Vão ser exatamente projetos como esse do Labora. E quando eu estava lá, inclusive, eu perguntei, né? Eu falei assim, mas como é que vocês escolheram o Labora? Porque esse prêmio foi o mais surpreendente desse prêmio, inclusive, foi que ele não veio de uma inscrição. O Labora até agora ganhou um segundo prêmio esse ano, essa iniciativa, esse projeto, mas agora eles se inscreveram. É um evento que tem na Alemanha, em Berlim, que trabalha com, eles chamam de burocracia criativa, só que eles se inscreveram. Para esse de Dubai, não. Eu perguntei, tá, mas como é que vocês identificaram o Labora? Como é que vocês chegaram à conclusão que eles eram merecedores de um prêmio de inovação, enfim, de governo global? O que eles falam? Bom, primeiro, que o Labora, praticamente desde o seu início, ele sempre, e vocês vão ver que no site deles, assim, é muito bem construído, tal, e tem, obviamente, toda uma parte, facilita muito, toda uma parte em inglês, que dá uma capacidade de divulgação do trabalho para fora. Segundo ponto que eles colocaram, né, tinham que ser projetos que tivessem alto impacto e já existissem há mais de 3 anos. Então, juntando tudo isso, foi o que levou os organizadores do evento, que é o governo de Dubai, a escolher 4 iniciativas. Então, foi uma do Brasil, o Laboratório de Inovação de Portugal, Egito, e agora me fugiu o quarto premiado, peço desculpas. Mas é isso, assim. Então, o que a gente aprendeu e percebeu, né? Bom, para você atingir um grau de maturidade, visibilidade, reconhecimento, demanda tempo. Mesmo você, né, nesse mundo da inovação, de um conjunto de arranjos hoje em dia, que você gera essa ansiedade da pronta resposta, de tudo tem que ser rápido. Então, para você, sobretudo na administração pública, mas para você criar projetos consistentes, você demanda tempo, até para ele se provar que resistiu, né? Ainda mais um projeto de inovação. Então, esse aspecto. Segundo, é que você tem que conseguir construir arranjos que aproveitem o potencial que você tem. Então, o que o Labora conseguiu fazer foi juntar um grupo coeso, e não é grande, o grupo central do Labora varia ali entre 8 e 12 pessoas, né? Tá sempre variando. Então, esse grupo central, e que acaba coordenando, como eu falei, aquelas outras ondas de contribuição de outras pessoas. Mas para mim ficou muito claro que é exatamente esse aproveitamento das pessoas para a construção de uma massa crítica que gerou um projeto que é a última fronteira, o último passo que a gente tem que explorar numa carreira como a de gestor governamental, ou, no caso do Labora, de analista técnico de políticas sociais. Também tem essa característica de transversalidade, não tanto quanto a de gestores, mas também tem. Então, o aproveitamento desse potencial não é dado per si. Você tem que criar as condições. Porque, como eu falei, todos esses elementos, eles vão gerar potencial, que podem ser aproveitados individualmente, como eu falei, né? Isso tudo, individualmente, você vai gerar servidores com alta capacidade de resolução de problemas ou de proposições de política pública. Mas você precisa ter um arranjo que coloque eles juntos e traga uma contribuição ainda maior. Esse eu acho que é o grande desafio,
E foi exatamente isso que levou a experiência do Labora a ganhar. Agora, não só esse prêmio de Dubai, como também eles vão em maio agora, final de maio, eles vão a Berlim receber. Aí eles que vão receber aí o prêmio dessa iniciativa que existe na Europa lá de burocracia criativa. Eles recebem várias projetos do mundo inteiro e novamente aí o projeto do Labora foi selecionado. Outros projetos que a gente começou a desenvolver a partir de 2020 e 2021 ainda estão no seu processo de maturação, mas também a gente tem expectativa que com mais um tempo eles vão ter a maturidade necessária, a visibilidade necessária e o reconhecimento aí de fora, né? Da sua contribuição. Pessoal, a ideia era dar essa apresentação por esse viés, né? Quando a gente fala da carreira de PPGG, tem N maneiras de apresentar a carreira, né? Como dado exatamente o potencial que ela tem, eu quis chamar mais atenção nessa questão do como aproveitar o potencial que você vai criando ao longo do tempo e você ainda pode, com bastante sucesso, inclusive, direcioná-lo para a inovação, né? Que é um tema aí que há alguns anos ganhou o destaque, né? Vamos inovar, mas que ainda não tem acho que não tem ainda um ecossistema muito claro de como é que a gente consegue realmente ter todo o potencial de inovação no serviço público. Pessoal, fico à disposição aí para a gente interagir, tirar algumas dúvidas, porventura vocês queiram tirar. Mais uma vez, aí, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco aí da carreira de gestor governamental aqui do governo federal. Roberto, eu deixo aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu já queria pedir para você falar sobre algo que tem a ver com a sequência do que você falou. Bom, eu assumi a coordenação da carreira agora, né? Tem um pouco mais de um mês, ainda estou aprendendo aqui, né? Estou ainda tomando o pé das coisas, mas assim, eu gosto muito da carreira, as pessoas já sabem o quanto que eu sou apaixonado pela carreira, então por isso que eu aceitei o desafio também. Eu queria que você falasse o seguinte, vocês sofreram ou sofrem nos problemas parecidos com os nossos aqui. E aí eu queria saber o seguinte, essa aparente falta de identidade da carreira, que muitas vezes a gente tenta encontrar uma identidade, como várias carreiras têm uma identidade muito bem definida, muito bem desenhada, essa falta de identidade, ela em si não seria a própria identidade da gente, essa multiplicidade de conhecimentos, de possibilidades? Isso já não... Será que a gente não está tentando... a coisa está ali e a gente não está vendo, a gente está tentando encontrar uma outra explicação e, de repente, a gente teria que estar reforçando esse aspecto da carreira, dessa flexibilidade toda de atuação, desses múltiplos conhecimentos? Queria que você falasse sua opinião a respeito disso. Paulo, perfeito. É o que você falou, essa discussão, antes de eu entrar na carreira, né, depois que eu entrei na carreira, sempre foi essa. Qual é o locus do gestor? Qual é a temática do gestor? Sempre ficou isso, e várias ideias surgiram, até aquela coisa, não, você tem que colocar os gestores em unidades de gestão estratégica dentro. E eu concordo com você, para mim, a grande característica de uma carreira transversal, ela ser transversal, ela ser dispersa. O que você precisa agregar, simplesmente não, mas o que você precisa agregar é uma coordenação. O que você não pode é ser só uma carreira dispersa. Então, o que essa coordenação, qual o papel que eu vejo para essa coordenação da carreira, tá? Garantir, primeiro, que o aproveitamento dessa força de trabalho seja adequado à sua capacidade, né? A característica da carreira. Então, isso não quer dizer que a gente já conseguiu suplantar isso, tá? A gente ainda tem, assim,
pessoas da carreira que estão em atividades que a gente acredita que eles não deveriam estar desempenhando, não por demérito da atividade, mas simplesmente porque o potencial da pessoa é muito maior do que fazer aquela atividade ali mais operacional. Então, esse é um aspecto. Que eu acho que é o primeiro na hora de você pensar em como manter uma carreira transversal, sempre com a ideia de que ela constantemente acumule conhecimento, né? E a rede faça a dispersão desse conhecimento. E o segundo aspecto é isso: como é que a gente consegue coordenar isso? A governança ainda não conseguiu. Eu até coloco à disposição o pessoal da nossa coordenação geral não sei se você já teve contato com a Soraya, o Carlos Uchoa, Soraya, a coordenadora geral, que eu acho que você pode conversar com eles e eles eles vão te detalhar um pouco como é que isso se deu ao longo do tempo, tá? A gente já passou pela fase de cada um por si na carreira. Agora não, agora a gente tem alguma coordenação. Não acho que uma carreira de gestor governamental deva procurar um objeto, um assunto. Concordo com você. Exatamente essa a transversalidade que caracteriza a carreira. E no caso do governo federal, você tem você só tem, na verdade, você só tem essa carreira totalmente transversal, a carreira de gestor. Você tem essas outras carreiras vou chamar de semi-transversais, porque elas têm uma transversalidade temática. A gente tem um analista de infraestrutura e tem um analista técnico de política social. A despeito de os três terem remunerações completamente diferentes, eles têm essa característica. Coordenação, Paulo, acho que a chave aí é pensar como é que eu coordeno essa força de trabalho, dela caminhar aí numa direção de aumentar a sua capacidade de proposição, sua capacidade de resolução dentro da máquina do Estado. A questão do curso aqui, o Edmar trouxe a pergunta, eu sempre fui, o curso, eu digo o seguinte, ele tem que ter um propósito, né? Já que a carreira vai ter trilhas de capacitação, elas têm que ser bem estruturadas e não pode ser, como você colocou aí, o self-service virtual, né? Eu faço o que eu tiver afim, completamente disperso, sem nenhuma lógica. Se eu quiser fazer isso, eu pago lá o LinkedIn, tem um monte de curso bacana lá que eu faço a hora que eu quiser. Isso não é... O que vai dar o diferencial para a carreira, para uma carreira de gestor, é você saber que você está desenvolvendo habilidades que a administração precisa. Isso é fácil? Não, nem um pouco, mas também não é nada difícil. O problema é que o que eu vejo é até uma deteriorização, acho que a pandemia acelerou isso, da ideia de formação, de capacitação, agregado também, cada vez mais, essa ideia de cada um faz, nessa parte de capacitação, o que quer. Acho que são duas linhas. Você tem as trilhas, onde o Estado diz o que ele espera que você acumule como capacidade e habilidade, e aí a sua trilha pessoal. Essa você faz nessa infinidade de self-service virtual aí que você definiu bem. Então, senão você perde. Senão você vai perder eu acho que você perde um potencial para a carreira, né? Que é você saber o que esperar dela. Acho que esse é um ponto fundamental. Bom dia a todos, bom dia, Roberto. Como está? Prazer ter você aqui com a gente. A gente admira muito o seu trabalho, o trabalho dos gestores federais sempre é uma inspiração para a gente e também um caminho aí que a gente procura conhecer para também trazer as experiências aqui para a gente. Nós já tivemos reunido com a sua equipe numa oportunidade com o Sérgio, quando a gente estava trabalhando na minuta da lei do teletrabalho, e ele teve reunido com a gente e nos falou bastante da experiência de vocês também nessa parte da implementação do teletrabalho, que era, né, um dos projetos principais aí do Labore, do trabalho de consultoria.
E a gente também tem muito interesse em trazer essa experiência da consultoria para a carreira, porque é uma forma, né, de potencializar essa capilaridade, essa transversalidade também, né? E no programa de gestão que vocês encabeçam, isso é muito forte, né, nessa questão do diagnóstico das áreas, assessora os órgãos, né, na elaboração dos seus planos de melhoria, e depois monitora também, né? Então, esse é um arranjo que nos interessa bastante, e talvez a gente pudesse ter uma segunda rodada para detalhar mais a operacionalização do programa, né? Porque a gente tem bastante interesse em trazer essa experiência também para a carreira. Tá. No mais, agradeço aí a sua participação, é muito bom para a gente ter esse contato, porque a gente vê que só muda de endereço, né? As características são todas as mesmas. Isso é bem bacana. Regiane, obrigado. No caso do programa de gestão, eu vou sugerir só o seguinte: a gente está numa discussão final do que a gente está chamando de programa de gestão, né? PGD, porque programa de gestão é desempenho. PGD 2.0, onde a gente já traz para o programa uma série de aprendizados dos últimos 2 anos. Acho que vai valer a pena já partir desse modelo. Estamos imaginando aí que mais 1 ou 2 semanas a gente publica uma nova IN, e aí a equipe do Sérgio vai estar à disposição para conversar. Foi muito exitosa a ideia, o modelo de consultoria executiva para isso. Então, eu costumo dizer que o programa de gestão, assim, ele é muito visto pela questão do teletrabalho, mas o teletrabalho é um componente de um conjunto de um conjunto maior, que é um projeto que tem por objetivo modificar radicalmente a maneira como a gente gerencia dentro da administração pública. Então, em breve aí, acho que, como eu falei, acho que mais 1 ou 2 semanas, se tudo der certo, a gente vai lançar a nova IN, e vale a pena já conversar com a equipe lá em cima. O modelo está sendo testado na equipe do Sérgio, exatamente na equipe do Sérgio, esse novo modelo. Então, eles já estão com experiência aí para, na hora que permitir, a gente abrir isso para toda a administração, e eles sempre estão aí colaborando com estados e municípios. Essa questão da Casa Civil, isso não é muito difícil, né? Porque daí a Casa Civil é muito político. E aí você não consegue realmente desempenhar o papel que a carreira tem de ser essa não é nem proteção, não. Acho que ela é de tradução, né? Eu acho que a carreira ela tem esse papel de fazer a tradução do político para o técnico. E por quê? Porque a partir do... O que aconteceu aqui? O que o Carlos Corrêa colocou aí acabou também acontecendo aqui, tá? É uma carreira que sofre todo o impacto do nível estratégico do governo, mas ela... Conforme ela foi crescendo e conforme as pessoas foram nas suas jornadas individuais, assumindo cargos, né? E o assumindo cargos de comando aí, criando casca, entendendo o processo, fazendo a sua rede, você vai acumulando isso, um belo dia tem uma virada de chave. Não é algo que você consiga coordenar, ou pelo menos a gente não conseguiu, né? De uma forma coordenada fazer isso. Foi um movimento natural, orgânico, quando você percebeu, você já tinha mais da metade das pessoas da carreira no que a gente chama aqui de alta administração, né? Que no caso do governo federal, do nível 4 ao 6. Aqui eram 6 níveis, agora a gente mudou para 18, mas para organização mental a gente continua pensando em 6. Então, desses 6 níveis, a carreira começou a ter uma ocupação por conta desse acúmulo, da boa formação, das redes que se formavam. Então, esse é o processo. Vocês estão, eu não sei qual é o quantitativo que vocês têm, mas vai ter um acúmulo aí ao longo do tempo, que chega um determinado momento, você percebe que a carreira se estabiliza nessa camada, tá? Mas eu vou dar um contra-exemplo rápido de uma carreira que não conseguiu ainda dar esse salto, que é a do GDF. Eu tenho colegas que trabalham do GDF,
e eles não conseguiram dar esse salto. Eles ficaram mais parecidos com uma carreira do que a gente chama aqui de carreirão, né? Que são a carreira geral, vamos dizer assim, do que essa carreira diferenciada. Então, esse é o grande perigo. Eu falo assim, essa transversalidade tem que ser coordenada para que o acúmulo diferencie a carreira do gestor, e diferenciar nesse sentido de capacidade de ação, porque senão corre o risco de ser o mais uma aí. São 110 gestores, é um grupo pequeno. A gente está vencendo o nosso tempo, mas a impressão que eu tenho é que a gente podia ficar mais um bom tempo falando aqui, né? Mas vamos cumprir o nosso combinado de tempo com o pessoal, porque daí, sempre quando eles vierem, a gente chamar para participar, eles vão saber que tem um tempo certinho, né? E dá para se programar melhor. E, assim, acho que não tem mais nenhuma pergunta ali que ficou para trás, está tudo respondido, né? Quero agradecer muito mesmo, Roberto, a sua disponibilidade, né? Até dizer que você estava disponível até mais que isso, até vir aqui, né, falar com a gente, né? Mas aí, assim, a gente tem uma dificuldade aqui até de mobilização das pessoas, que a gente está muito espalhado, e é sempre bom ouvir alguém que de fora também, que é da carreira, da carreira irmã, né, mas de fora aqui do governo, para a gente poder ter um pouco mais de dar um gás para a gente também, né? Então, a gente tem desafios parecidos com os que vocês enfrentaram. Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, até aproveitar aqui, gente, no meio dessa fala, só dizer para vocês, como a gente falou de quantitativo e tudo mais, a gente vai disparar ali, a Jocilene está aqui com a gente no NAP, mais uns dias, a gente vai disparar uma pesquisa ali sobre aposentadorias e tudo mais. Eu vou pedir para vocês responderem o quanto antes, que isso é para a gente poder estar sempre pensando na estratégia da carreira, né? Porque se deixar do jeito que eles querem, né? No estratégico quer, ninguém vai cuidar da gente, a gente precisa cuidar, né? Então, a gente está levantando algumas informações, e uma delas vai ser sobre a questão de aposentadoria. Eu vou pedir para vocês, assim que receber, já responder para a gente, tá? Então é isso, se quiser falar suas últimas palavras, para mim está excelente, e eu gravei, depois eu vou passar para o pessoal aqui, e a gente fala mais em próximos encontros, Roberto. Paulo, obrigado. Fico à disposição, acho que é super importante, até no próximo encontro aí, escutar também de vocês as experiências, o que vocês estão desenvolvendo. Fico à disposição, não só eu pessoalmente, mas a equipe aqui, para fazer essas trocas. Recentemente, eu fui à reunião do CONSAD, então a gente está fazendo uma reaproximação, vamos dizer assim, com os estados, enquanto governo federal, e particularmente, obviamente, essa é uma temática que a gente está muito próximo. Conheci o secretário de vocês, de administração, devo até encontrar novamente em junho. Então, sigo à disposição. Muitíssimo obrigado pelo convite, sempre uma honra aí estar conversando com os colegas, e parabéns pela iniciativa. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Até a próxima.